Começamos o painel 4 do Simpósio Regional AASP com o lançamento da edição 156 da Revista do Advogado, cujo tema central é Direito e Criptoeconomia, tema que tem demandado reflexão sobre os desafios postos ao direito na era de uma economia cada vez mais digital. Para participar desse interessante debate, eu convido aqui ao palco, para que seja o moderador dos trabalhos, Dr. Eduardo Foz Mangi, vice-presidente da ASP e diretor da Revista do Advogado. Remotamente conosco, muito bem-vinda, Camila Vilar Duran, coordenadora da edição 156 da Revista do Advogado. Aí. Está. Muito bem-vinda, Camila. Convido ao palco. Boa tarde a todos e todas, é um prazer. Maravilha, obrigado. Convido ao palco o advogado Renato de Melo Jorge Silveira, presidente do IASP, que falará sobre o artigo Aspectos Relevantes do Direito Penal e Criptoeconomia. E o advogado Marcelo de Castro Cunha Filho, que vai falar sobre o artigo Inovações Financeiras, Riscos Jurídicos e Confiança, um breve olhar sobre criptomoedas, stablecoins e CBDCs. Stablecoins. É isso? É isso. Maravilha, doutor Eduardo, a palavra é toda sua. Boa tarde a todos e a todas. Em nome da ASP, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês. É muito bom estarmos de volta a Ribeirão Preto, uma cidade que há anos acolhe muito bem a ASP. Antes do nosso debate sobre criptomoedas, nós vamos lançar aqui a edição número 156 da Revista do Advogado, que trata justamente deste tema. A publicação conta com 20 artigos sobre diversos aspectos que envolvem direito e criptomoedas. Nessa edição, trazemos artigos sobre conceitos jurídicos econômicos das criptomoedas, aspectos monetários da criptoeconomia, temas regulatórios na era da economia digital e aspectos tributários e penais da criptoeconomia. De fato, a ASP sempre teve como tradição antecipar o diálogo sobre assuntos que, em médio ou longo prazo, poderão impactar os profissionais do direito. É sobre esse tema específico, e em razão da escassez de obras sobre o assunto, essa Revista do Advogado tem tudo para se tornar uma obra de referência sobre criptomoedas nos próximos anos. A Revista do Advogado ela é publicada há 42 anos e chega à sua edição número 156, trazendo esse tema inovador, colocando a ASP, como sempre, na vanguarda das discussões jurídicas. Nesses 42 anos, foram mais de 2.500 artigos publicados e quase 3.000 articulistas. Então, logo mais, nós daremos início ao nosso painel sobre criptomoedas, mas antes é com muita honra que, nesse 20º Simpósio Regional da ASP, que acontece aqui na cidade de Ribeirão Preto, nós lançamos a edição número 156 da Revista do Advogado sobre Direito e Criptoeconomia. E, como forma de agradecimento a todos que estão aqui presentes, no final do evento nós vamos entregar, em primeira mão, um exemplar desta revista aos senhores e às senhoras. Aproveito ainda para fazer um agradecimento especial à doutora Camila Vilar Duran, coordenadora dessa edição, que participa remotamente, diretamente de Paris. A Camila Duran, que é professora associada de Direito da School of Management da França. Ela é livre-docente em Economia Internacional pelo Instituto de Relações Internacionais da USP, doutora em Direito pela USP e pela Université Paris I Panthéon-Sorbonne e mestre em Direito pela USP. Camila, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para coordenar esta edição e por todo o trabalho e carinho que você teve na escolha dos temas e dos articulistas. O resultado não podia ter sido melhor. Muito obrigado, Camila. Parabéns pelo excelente trabalho. Agradeço também aos nossos articulistas e palestrantes de hoje, o Dr. Renato de Melo Jorge Silveira, que é advogado,
professor titular da USP, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo e presidente da Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil. Ele tratará do tema Aspectos Relevantes do Direito Penal e Criptoeconomia. Agradeço também ao Dr. Marcelo Castro Cunha Filho, doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP, tendo realizado um período de visita acadêmica no Massachusetts Institute of Technology, a famosa MIT, mestre em Direito e Inovação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, advogado, autor do livro Bitcoin, Confiança, Análise Empírica de como as instituições importam. Marcelo tratará do tema Inovações Financeiras, Riscos Jurídicos e Confiança, um breve olhar sobre criptomoedas, stablecoins e CBDCs. É com esse time de primeiríssima qualidade que eu passo a palavra à doutora Camila Duran para dar início ao nosso painel. Mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas. Muitíssimo obrigada, prazer enorme estar aqui. Muitíssimo obrigada, doutor Eduardo Mangi, por todo o apoio na construção desse trabalho coletivo da revista. É um prazer estar aqui com todas e todas. Meu caro colega, professor Renato, com quem eu trabalhei quase 10 anos como professora da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito, agora estou no exterior e peço a mais sincera desculpa por não poder estar presente junto com todas e todas para participar desse debate de forma física, né? É um prazer estar aqui de forma virtual. Mas os meus compromissos acadêmicos me impediram, nesse momento, de fazer o trajeto. Eu sinto muito, mas é um enorme privilégio poder estar aqui e poder fazer o lançamento dessa revista junto com todos e todas. Também queria agradecer a presença nessa mesa do Dr. Marcelo Cunha, com quem eu tive o privilégio, enquanto professora da Faculdade de Direito da USP, de participar da banca de avaliação do trabalho de doutorado. O Dr. Marcelo foi orientado pelo professor titular José Eduardo Campos de Oliveira Faria, que é um grande mestre da Faculdade de Direito e que teve a oportunidade de orientar um trabalho incrível desenvolvido pelo Dr. Marcelo. Essa revista foi possível graças a esse time de 25 articulistas de alto nível, com experiência teórica e prática na criptoeconomia. Acho que vale aqui dizer o que é a criptoeconomia, e aí esse foi o fio condutor da reunião de todos esses artigos. A criptoeconomia é o espaço das relações econômicas e financeiras digitalizadas e descentralizadas, né? Impactada pela evolução tecnológica do desenvolvimento dos ledgers, né? Esses livros razão distribuídos, inclusive dos blockchain, né? E aqui a revista procurou trazer uma reflexão prática e teórica do papel do direito na regulação dessa criptoeconomia, notadamente dos criptoativos. E como o Dr. Mangi mencionou, esses 20 artigos trataram de diferentes aspectos, né? Tanto dos conceitos jurídico-econômicos e das molduras reflexivas da criptoeconomia, como dos aspectos monetários desses criptoativos, de temas regulatórios mais avançados de como tratar, como pode ser tratado pelo direito esses criptoativos, e também de aspectos tributários e penais da criptoeconomia. Por que esse tema é tão importante e por que esse tema foi tratado por um número especial da revista da ASP, né? E aqui eu queria mencionar, antes de tudo, e de poder passar a palavra para apresentar para os senhores e as senhoras 2 importantes artigos dessa revista, eu queria mencionar aqui 3 aspectos para mostrar a importância social e jurídica desse tema, né? Em primeiro lugar, né, os criptoativos deixaram de ser um ativo de nicho, de um mercado de nicho, e estão cada vez mais se tornando mainstream. A Ambima, numa pesquisa de junho de 2022, aponta que 2% dos brasileiros adultos, representando aí mais de 4 milhões de pessoas, investem em ativos, em criptoativos, em ativos digitais.
Nos Estados Unidos, que tem um mercado um pouco mais desenvolvido, 20% dos adultos americanos e 36% da geração dos millennials investem no mercado de criptoativos. O sistema hoje, o mercado de cripto mundial tem um valor de 3 trilhões de dólares. Então, é um mercado muito grande, em alto desenvolvimento. Só para um comparativo, o mercado de ouro tem uma capitalização de 11 trilhões de dólares. Né? Então, vejam a evolução em um período tão curto, histórico, a evolução do tamanho desse mercado. Um segundo aspecto importante é por que tratar de criptoativos e do papel do direito na regulação desses ativos é que eles têm um potencial altamente transformativo das finanças e da economia. Né? O impacto dessas inovações tecnológicas é tão grande que pode fazer com que o sistema financeiro nacional e internacional se modifique de forma profunda. A gente está falando aqui talvez de um processo de desintermediação do sistema financeiro, de reestruturação do desenho jurídico, do desenho econômico da moeda nacional e das moedas internacionais, a emergência de novos atores de mercado, e aí acho que talvez o exemplo das corretoras de criptomoedas, as exchanges, é o mais próximo, né, do nosso cotidiano. E uma terceira razão é que esse Estado tem um potencial destrutivo, tem uma força destrutiva bastante significativa e é por isso que precisa ser regulado, é por isso que aqui o papel do direito é central, né? E eu acho que os senhores e as senhoras estão lendo aí o desenvolvimento dos escândalos, enfim, da FTX, da falência dessa corretora internacional, a terceira maior do mundo, que há pouco tempo tinha um valor de 32 bilhões de dólares e hoje tem 1 milhão de credores esperando para receber os seus criptoativos, aí num processo bastante delicado. Inclusive, hoje eu li na revista Economist que o profissional responsável pela liquidação fala que esse processo é mais complexo do que o da Enron, há alguns anos atrás. Então, a gente está falando aqui de um potencial destrutivo muito grande e que é uma consequência da falta de regulação desse mercado. Não é à toa que estamos vendo uma mobilização nas últimas semanas dos atores desse mercado pedindo a aprovação pelo Congresso Nacional Brasileiro de um projeto de lei que já está há algum tempo em debate para regular os criptoativos no mercado nacional. Então, mais uma vez, aqui, esses 3 pontos é um pouco para ressaltar a importância social, econômica e jurídica desse tema e que nós tivemos a oportunidade de tratar nesse número especial da revista da ASP. Queria aqui, mais uma vez, agradecer à equipe da ASP, a sua maestria e a sua eficiência no suporte, no acolhimento desse grupo incrível de articulistas produzindo um conhecimento especializado, compartilhando o seu conhecimento especializado sobre esse tema com a comunidade jurídica nacional. Muitíssimo obrigada mais uma vez à ASP. Agora eu gostaria de compartilhar com todas e todas o conhecimento produzido por 2 desses artigos. Gostaria de convidar o meu colega, professor Renato Silveira, para compartilhar o seu conhecimento sobre os aspectos penais da criptoeconomia, que foi brilhantemente desenvolvido em seu artigo. Professor. Muito boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Camila. Queria agradecer as imerecidas palavras, queria agradecer muitíssimo a oportunidade de aqui ladear virtualmente Camila, que nos abandonou por terras outras, mas, enfim, a oportunidade também está com o Eduardo Marcelo, na pessoa de quem também cumprimento meu querido presidente Mário e a todos os amigos da associação, essa tão importante entidade, essa entidade que luta, que batalha e que oferece tanto a tantos. Eu queria primeiro fazer uma desmistificação do que Camila disse.
quem entende do tema, na verdade, é ela, na verdade, é Marcelo. Eu sou um mero criminalista curioso em seara alheia. Eu sou talvez eu tenha começado a escrever um pouco antes sobre esse tema, e esse é o único mérito que eu tenho. Eu começo a estudar o que então se chamava de criptomoedas, a inovação da criptomoeda, ali por volta de 2016, e talvez o grande mérito tenha sido esse. Mas, de qualquer forma, sou obrigado a concordar com a professora, no sentido de que este talvez, da atual modernidade, uma das coqueluches mais significativas, uma coqueluche que costura, que une, que aproxima tantos e tantos pontos do direito, e não só do direito. Mas eu também vou desmistificar o que disse a professora, no sentido de que eu não vou compartilhar conhecimento, vou trazer mais dúvidas do que outra coisa qualquer, principalmente porque a gente está em um campo de construção, a gente se encontra no momento de, digamos, amassar ainda um pouco o barro para tentar construir algumas soluções jurídicas para um problema que se desenha nisto que está a se dizer ser o novo espaço da criptoeconomia. Falado isso, eu devo fazer, talvez, 2 disclaimers para poder iniciar minha fala. O primeiro deles é que eu tive muitas dúvidas, presidente Mário, de como abordar o tema neste espaço, nesse simpósio, nesse encontro tão importante. Por quê? Porque, como bem disse, como a professora me anunciou, como o Eduardo também fez menção, eu sou um criminalista, eu sou um professor de direito penal, digamos, provavelmente, tirando alguns colegas ilustres que aqui vejo, talvez sejamos minoria nessa plateia. E eu não pretendo trazer aos senhores grandes dúvidas, grandes debates penais, principalmente a falar para um público não de penalistas. Não é? Seria enfadonho, chato e talvez insuportável os senhores me aguentarem falar 20 minutos sobre a problemática da tessitura, da lavagem de dinheiro na criptoeconomia ou coisa que valha. Não é? Me parece que o escopo não é esse. Em segundo lugar, me parece que, se eu não vou falar necessariamente sobre grandes construções penais, eu deveria abrir as portas, abrir o campo para debate, para que Marcelo possa melhor elucidar vários temas, estes sim, de maior profundidade sobre o tema. Nesse aspecto, qual acaba por ser o projeto, ou o 5º projeto que eu acabei tendo desde que acordei hoje pela manhã para vir buscar, para pegar o avião e vir até este momento para estar com os senhores e com as senhoras. Eu vou, de um modo, professor Rodrigo, maquiavélico e maldoso, eu vou usar o direito penal para tentar cativar os senhores para este tema. Não é? O direito penal, que tem por base, a professora Camila sabe muito bem disso, não é? Assegurar uma certa segurança, não sei bem de quem, mas o direito penal pretensamente se mostra como uma grande chave resolutiva de tantos problemas. O direito penal não serve para isso, o direito penal é um alienígena e invade espaços que não deveria invadir, mas talvez o direito penal sirva para conduzir os senhores ao problema atual deste tema, principalmente se a gente lembrar que o direito penal, nos últimos 20 e poucos anos, se propôs a resolver tantos problemas da economia. Não é? E daí se mostra ele fortificado nesse direito penal empresarial, direito penal econômico, que nós estamos por ver, principalmente no momento pós-Lava Jato de ser. Muito bom. Vou propor, então, desde logo, usar o direito penal como um canto de sereia para levar os senhores à palestra que importa ao final.
E por que eu digo isso? Porque, como disse a professora Camila, parece que este universo, este cripto-universo, que está a falar sobre essa pretensa criptoeconomia, ele é mais recheado e permeado de escândalos do que outra coisa qualquer. Se é assim, eu vou ver uma presença do direito penal cada vez mais forte nesse universo. Desde logo, conversando com alguns amigos pela manhã, eu ouvi que este universo cripto, na verdade, é um grande cassino internacional, que ele estabelece escândalos muitos, que ele cria temores indevidos, e eu acho que tudo isso pode ser um pouco de verdade, mas não necessariamente toda a verdade. Eu poderia usar, em vez do direito penal, talvez o direito de família, porque criptos de interesses podem deitar sombra no direito de família, no direito comercial, a falar de falências ou de caixas 2, eu podia usar várias formas. Vou me utilizar do direito penal. E por que isso? Porque uma literatura americana, já de algum tempo, diz que este mundo não controlado, este mundo descentralizado, este mundo que pretende cuidar de criptomoedas, ativos, eu já vou explicar a diferença conceitual que eu pretendo usar, é uma verdadeira terra sem lei. Não é? Vários autores americanos chamam essa realidade de um velho oeste digital, não é? De uma terra em busca do xerife de plantão. E isso é, em parte, verdade. Mas, para isso, para eu tentar encontrar um novo xerife, para eu tentar encontrar uma nova regulação, me parece que eu preciso caminhar por 3 pontos que eu vou dividir no tempo que me compete para conduzir os senhores às palestras que são, de fato, importantes. Eu pretendo falar, nesse aspecto, sobre as origens e os pecados originais do mundo cripto, do que eu entendo os momentos ou as gerações de interesse penal deste mundo cripto, e sobre o futuro regulativo no Brasil, principalmente a utilizar o direito penal nesta seara. Tentando conduzir os senhores neste campo, eu diria que, curiosamente, e para o assombro de muitos, os criptoativos, ou as criptomoedas, chamadas no primeiro momento assim, tiveram por interesse, ou talvez por germe criador, alguns jogos eletrônicos ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Não é? Tinha diversos jogos em que se verificava a existência de dinheiros que eram, não é, transacionados nesses jogos. Me lembro que, em algum momento, numa aula que dei na Escola da Magistratura sobre este ponto, foi recordado, inclusive, de um escândalo, de um sequestro, de uma extorsão mediante sequestro, doutor Rodrigo, que se deu por volta de 2004, aonde o preço do resgate foi pago em quê? Em dólares, em moedas transacionadas nesses jogos eletrônicos. Aquilo gera todo um caldo de cultura, todo um verdadeiro novo mundo de debate em campos paralelos, campos escondidos da internet, principalmente no que se diz, por denominação, de um cyberanarquismo, não é? de anarquistas virtuais. Em 2007 e 2008, temos toda a crise econômica que se abateu perante o mundo, e estes anarquistas virtuais ficam mais inconformados ainda com a situação gerada pelo controle dos Estados. Acusavam eles todos os controles centrais financeiros por uma crise que se abatia mundo afora. Ora, é nesse aspecto que começa a surgir uma discussão sobre moedas
paralelas aos governos centrais, em um universo virtual que serviriam para pagamento entre pessoas ou transações outras, mas que se postassem completamente fora do sistema. E é assim que surge o chamado White Paper, o primeiro protocolo de moedas virtuais / criptomoedas, assim chamadas então, que foi especificamente o Bitcoin, pelas mãos de uma pessoa autodenominada Satoshi Nakamoto, não é, sobre a qual a gente poderia falar aqui algumas horas, inclusive se duvida que ele existe, mas isso não interessa no momento. Eu tenho críticas postas por ele e a ideia resolutiva com a Bitcoin. Durante algum tempo, a Bitcoin foi, não é, uma invenção divertida, interessante, curiosa, mas que não servia para nada. Até que eu tive, não, o famoso caso do Pizza Day, onde se ofertaram alguns milhares de bitcoins pela entrega de 2 pizzas, se entregaram as pizzas, etc. Se dá o pontapé inicial desta criptoeconomia, mas isso era muito visto em paralelo. A real importância das criptomoedas, então chamadas, se dá com um escândalo, com o primeiro escândalo, professora Camila, que foi o chamado escândalo da Silk Road, né? Que nada mais era do que um verdadeiro eBay das drogas, trabalhado numa deep web, numa web profunda, onde se podia comprar qualquer tipo de substância e os pagamentos eram feitos em criptomoeda. E por que eram feitos em criptomoeda, notadamente a Bitcoin? Porque existia uma percepção de um certo grau de anonimato nestas moedas. Isso vai se agudizar depois com outras tantas moedas vistas hoje em dia, e estas, sim, mais banidas do sistema. Existe uma grande perseguição mundo afora aos responsáveis dessa Silk Road. Foram pessoas condenadas, foi desmantelada toda a operação, mas ficou aquela marca, ficou aquele estigma de que criptomoeda talvez servisse para coisas erradas. Alguns outros escândalos, tão importantes, ou quase tão importantes quanto os atuais, começaram a ser vistos aqui e acolá. Se percebiam escândalos de sumiços, de perdimentos, de apropriações indébitas de moedas, e isto avança, a criptomoeda, digamos, ganha uma força bastante sintomática a partir de meados dos anos 2010, 2016 em diante, ela se torna uma questão interessante desde o ponto de vista econômico, e começa a haver uma maior preocupação penal sobre o tema. E por que começa a haver uma maior preocupação penal sobre o tema? Porque eu tenho diversos tipos de abordagem, de novas abordagens que são vistas em relação a esse universo. Dou aos senhores 3 questões distintas vistas no Brasil, já que tenho aqui um tempo relativamente apertado. Não vou nem falar de um primeiro momento, onde se discutia se a ideia ou se a comercialização de criptomoeda podia ser visto como moeda falsa ou coisa que vale. Isso é uma pré-história. Vou falar a partir do momento que isto passa a ser juridicamente interessante no Brasil. Eu percebo, desde o ponto de vista do direito penal, 3 momentos distintos. Um patrimonial, outro de leitura econômica, lato sensu, e um terceiro momento, uma terceira geração de preocupações que poderia ser visto desde o ponto de vista de mercado de capitais. Primeira ideia, patrimonial. Um detalhe, uma observação, um destaque. Estes momentos, essas gerações, não são necessariamente estanques, elas podem conviver. No Brasil, nós convivemos com as 3 ao mesmo tempo. Primeira geração, que seria vista desde o ponto de vista patrimonial.
tem a ver com crimes patrimoniais que podem se dar dentro do universo das criptomoedas. Vale dizer, apropriações indébitas, furtos, sumiços das mesmas, ou o que mais está a se ver nas notícias policiais a esse respeito, estelionatos piramidais, pirâmides financeiras envolvendo criptomoedas. Eu não falo de pirâmide financeira, porque eu acho que pirâmide financeira, como nós temos previsto legalmente, não se adequaria, mas é um estelionato piramidal. Segunda geração, que é a grande preocupação vista, por exemplo, nos Estados Unidos da América, diz respeito a uma leitura econômica lato sensu dentro do que eu chamo de tripé penal econômico, que diz respeito, no Brasil, a crimes como de evasão de divisas, vista no artigo 22, parágrafo único da 7492, crimes de sonegação fiscal, vistos na Lei 8.137, e crimes de lavagem de dinheiro, visto na Lei 9.613. Em relação aos crimes de lavagem de dinheiro, nós temos duas preocupações, uma preventiva e uma repressiva. A preventiva, que vai se encontrar dentro de um certo escopo regulatório, que a professora Camila menciona, diz respeito a um controle das exchanges. E acho importante que isto ocorra. Mas eu também tenho um controle repressivo na utilização de criptomoedas por organizações criminosas. E, nesse aspecto, também num efeito corrupcional que eu tenho em relação às criptomoedas, de modo bastante sensível. Né? Os senhores imaginem que grande parte dos escândalos de corrupção que eu verifiquei no Brasil nos últimos 10 anos, talvez eu tivesse uma resposta diferente se, em vez de malas de dinheiro, ou de compras de banco, ou de transferências bancárias, eu tivesse unicamente uma carteira, uma wallet sendo transferida de pessoa a pessoa. Mas eu tenho um terceiro, até este momento, talvez eu pudesse chamar todo este universo de universo ligado às criptomoedas. Mas me parece que eu tenho um terceiro momento que marca a separação das questões, que se verifica, que se constata a partir do momento em que este universo cripto é tratado como se fosse um ativo financeiro propriamente dito. E, em várias situações, eu tenho a incorrência de leis do mercado de valores a trabalhar com as criptomoedas. O próprio STJ já tem algumas decisões que menciona isso, que tateia esta questão e que realmente estipula que talvez eu esteja mudando de patamares de tratamento. Ora, me parece que estelionatos são importantes, me parece que lavagem de dinheiro é uma questão importante. Aqui eu faço até um pequeno parênteses. Certa feita estava eu a falar com alguns juízes sobre o tema, e um determinado juiz me pergunta: professor, muito interessante tudo isso, mas o que eu faço exatamente com um caso que me caiu para análise, em que o PCC está minerando criptomoedas no Paraguai? Eu falei, bom, de fato, não tenho a menor ideia o que o senhor faz com isso, até porque nós temos um problema de extraterritorialidade, temos um problema de competência, temos inúmeras questões, mas temos aqui, sim, já a influência de organizações criminosas a trabalhar nisso. Mas nós temos uma outra situação distinta, que é a do mercado trabalhando com esta nova realidade. Ora, temos algumas previsões, temos alguns intentos legislativos a trabalhar no Brasil sobre a questão já de muitos anos. Temos uma regulação preliminar feita pela Receita, não é? que se verifica na Instrução Normativa
1888, mas nós não temos leis específicas a trabalhar com a questão. Existe, como disse a professora Camila, uma série de tentativas de regulação, mas aqui eu ponho 3 dúvidas, 3 pedras no caminho. Em primeiro lugar, a grande maioria, ou uma boa parte, desta ideia de regulação está a prever a criação de novos crimes. Crimes específicos de lavagem, crimes específicos de estelionatos piramidais, crimes específicos de gestões fraudulentas ou gestões temerárias de exchanges ou coisa que vale. Né? Trabalhando justamente as 3 gerações que eu disse aos senhores. Mas será que a gente, isoladamente no Brasil, poderia imaginar por uma regulação viável? Me explico. O universo cripto não respeita fronteiras. Esta é uma objeção explícita que eu tenho, por exemplo, na minha 2ª geração, quando eu falo de evasão de divisas, quando eu falo de utilização de cripto para evasão. Eu não estou mandando dinheiro para outro país, estou mandando dinheiro para um outro patamar. Mas é fato que hoje, pelo meu celular, eu consigo negociar qualquer cripto em exchanges do exterior. Eu vou, talvez, dificultar um pouco minha negociação no Brasil? Talvez, mas aí eu não estaria punindo, e eu deixo essa pergunta para o professor Marcelo, eu não estaria punindo aquele que age corretamente em detrimento daquele que age não corretamente, ou seja, quem vai fazer qualquer tipo de atividade ilegal sabe o caminho das pedras e sabe como escapar disso. É verdade que GAFI, que vários órgãos internacionais já pretendem, já intentam novas formas de regulamentação. Mas eu temo muito, professor Mário, que a gente esteja a criar uma nova linha Maginot penal. Não é? Vou me preparar para uma guerra pensando no passado e não pensando no futuro, imaginando que existem várias formas de se contornar o problema. Dou uma possibilidade de solução que eu trabalho, não é, neste artigo de forma muito breve, mas que é a seguinte: existiram 3 momentos em que o direito penal foi chamado a resolver alguns problemas de modo internacional. E deu mais ou menos certo. Não é? Primeiro momento, quando se questionou o problema de lavagem de dinheiro, eu tive uma política de internacionalização penal em busca de controles preventivos à lavagem de dinheiro, coisa que gerou, inclusive, o fim de tantos títulos ao portador, de contas numeradas, de sigilo bancário, etc. Uma questão de um movimento anticorrupcional, que também correu o mundo, e algumas questões relativas a drogas. Talvez, e só talvez, eu consiga melhor controlar ou regular este mercado que trabalha numa criptoeconomia, num campo novo, que ainda é bastante inusitado à grande maioria dos advogados, se eu puder entender por esta internacionalização de pensamentos. Talvez, e aqui eu encerro com a própria provocação da professora Camila, talvez este momento de escândalo, de grande escândalo internacional, sirva justamente para isso, para motivar várias agências internacionais a tentar encontrar soluções para essa questão. Senão, nós vamos continuar, aparentemente, numa terra sem lei, ou pior, uma terra com lei, mas que não sirva para grandes controles. Muito obrigado.
Muitíssimo obrigada, professor Renato. Acho que várias pontuações, eu anotei diferentes comentários aqui, mas eu gostaria de fazer um gancho, talvez, com o trabalho do doutor Marcelo, né? Acho que um ponto importante que o senhor mencionou foi a questão das fronteiras, né? Os criptoativos não obedecem fronteiras, não existem fronteiras nacionais para as transações legítimas ou ilegítimas desses ativos, né? O que exige, como bem mencionado, cooperação internacional, né? O envolvimento do Brasil em diferentes órgãos internacionais, no diálogo com diferentes países, para construir uma infraestrutura jurídica e econômica que dê conta da circulação internacional desses ativos, né? E aqui um ponto interessante, né? Esses ativos, e aqui eu tento conectar com o texto do Dr. Marcelo, né? Esses ativos, eles não são meros tokens, né? Eles representam uma infraestrutura de mercado, né? Que tem o potencial de gerar eficiência. E aqui eu me refiro especialmente a transações legítimas do ponto de vista econômico, né? E esse potencial de eficiência, ele ocorre por meio de um processo de desintermediação financeira, aqui um impacto sobre o funcionamento dos sistemas financeiros nacional e internacional que pode ter. E esse potencial se refere à redução de custos e também de tempo associados, né? Eu escrevi um artigo há alguns anos atrás, acho que uns 5 anos atrás, no Project Syndicate, falando que seria importante pensar em criar uma moeda internacional para pobres, né? Os custos de transações internacionais são tão imensas, e quando a gente pensa nas transferências internacionais de imigrantes que trabalham em países desenvolvidos e mandam seus recursos para sustentar famílias em países em desenvolvimento, os custos associados às transações internacionais são tão gigantescos, injustos do ponto de vista social, que demandam uma maior eficiência dessa infraestrutura. E hoje, esses ativos digitais, especialmente para transferências internacionais, para esse tipo, que muitas vezes são, inclusive, uma parte significativa do PIB de países em desenvolvimento, eu penso países da América Central, em países africanos, enfim, que dependem dessas transferências de recursos. É possível, hoje, com esse tipo de infraestrutura, reduzir os custos desse tipo de transação. Então, há potenciais em diferentes áreas, em diferentes serviços financeiros, para aumento de eficiência e redução de custos que vão impactar de forma positiva o sistema econômico nacional e internacional. E aqui eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Marcelo, que traz um artigo extremamente interessante, que vai explorar, na verdade, vai trazer uma visão ampla dessas inovações tecnológicas e o seu impacto transformativo para a moeda e para o funcionamento dos sistemas financeiros. Dr. Marcelo, the floor is yours. Bom, boa tarde a todos. Eu não vou perder muito tempo com agradecimentos, mas é óbvio que eu não poderia deixar de agradecer, em primeiro lugar, a professora Camila pelo convite para participar, né, da elaboração da revista, de um dos artigos, ao professor Renato, né, ao doutor Eduardo Mangi, também pelo convite de estar aqui nessa mesa. E eu tinha uma apresentação, mas não tem importância não reproduzirem, talvez seja muito mais interessante, muito mais dinâmico, fazermos uma conversa aqui, até porque eu gostaria de explorar novas opiniões da professora Camila e do professor Renato sobre alguns aspectos, né, e talvez seja até muito mais interessante. O artigo da revista dos advogados é um artigo simples, sem muito aprofundamento, com uma linguagem simples, né, com uma ideia muito mais descritiva, explicativa, exploratória desse universo. Né, e sobre isso a gente pode conversar, né, especificamente nessa mesa de debates, inclusive relacionando com alguns aspectos da fala da professora Camila e do professor Renato. A professora Camila mencionou no início de sua fala, né, que um dos principais motivos para a regulação desse setor, né, seria o potencial destrutivo das criptomoedas, né, o potencial destrutivo, né, dessas novas tecnologias. E eu, sem sombra de dúvida, concordo com isso. Hoje eu sou um advogado de direito bancário,
né, e, sem sombra de dúvida, um dos principais motivos da regulação bancária hoje é a contenção de riscos, né, a redução a mitigação de riscos, né, a contenção de perdas, né, seja risco de crédito, risco operacional e, principalmente, o tão falado risco sistêmico, né, são riscos presentes também no universo da criptoeconomia, né, que visam, né, em última análise, mesmo que tenham sido usados, né, para finalidades de investimento, principalmente, existe sim, ela possui sim um potencial muito grande, né, de ser usado como valor monetário, né, como se moeda fosse, independentemente da designação, da caracterização técnica, né, formal, né, dessas novas tecnologias, mas eu iria até um pouco além, né, talvez o principal motivo, não o principal motivo, sem sombra de dúvida, é a contenção de perdas, é a redução de risco, mas eu iria um pouco além, né, e eu diria que talvez a regulação seja o principal fator para o crescimento dessa economia, para o desenvolvimento desse mercado, né, e também para a consolidação desse tipo de tecnologia, né, com grau de monetariedade, né, com o potencial de funcionar, né, como meio de pagamento na economia, né, com a função de você, por exemplo, utilizar o seu Bitcoin, o seu Ether, para comprar, né, um pãozinho na padaria. Né? Hoje, né, sem sombra de dúvida, esses criptoativos são muito utilizados para fins de investimento, mas eles carregam consigo a potencialidade de se transformarem, né, em valores monetários, né, com grau de monetariedade como se moeda fossem, independentemente da sua caracterização técnica. E eu digo isso não da boca para fora, né, eu digo isso, né, porque na minha pesquisa, por exemplo, de doutorado, que foi praticamente coorientada pela professora Camila, eu fiz entrevistas, né, com mais de 30 participantes, né, usuários de Bitcoin, que utilizavam cotidianamente, muitos dos quais não acreditavam em regulação, muitos dos quais, né, utilizavam o Bitcoin como um mecanismo, né, de se evadir a regulação, né, de não pagar tributo, de não recolher tributo, e eles acreditavam nesse potencial libertário, né, sobre o qual o professor Renato até, inclusive, mencionou no início da sua fala. E mesmo essas pessoas, mesmo esses libertários mais radicais, eles ainda assim se apoiavam em elementos, né, de direito, em elementos como justiça, como, por exemplo, repreensão a crimes, como, por exemplo, combate à lavagem de dinheiro, né, para estabelecer, né, vínculo de confiança com esse tipo de criptoativo. Então, até mesmo essas pessoas mais radicais, elas se apoiavam em elementos jurídicos para estabelecer esse vínculo de confiança. Isso, né, é uma constante que se observou, que eu observei em toda a amostra de entrevistados. Até mesmo aqueles mais radicais se apoiavam nesses elementos como garantia de confiança na moeda. E não é diferente, né, do que a gente está vendo hoje na prática. Né? Hoje em dia, né, com o crescimento do mercado, né, a gente percebe que episódios regulatórios são extremamente importantes para o desenvolvimento desses mercados. Obviamente, quando a gente fala de regulação, né, a gente não está falando de um fenômeno homogêneo. Né? A regulação não é igual, não é idêntica em todos os países. Existe, sim, um certo grau de isomorfismo, né, mas esse isomorfismo é limitado. E aqui eu até, né, talvez, né, introduziria uma ideia um pouco diferente da professora Camila e do professor Renato. Eu, particularmente, não enxergo, né, não acredito numa regulação global das criptomoedas. Certamente, alguns aspectos precisam ser endereçados de forma global, né, questões relacionadas à lavagem de dinheiro, questões relacionadas a controle de tributos, né, evasão de divisas, mas certamente alguns aspectos ligados à confiança são dependentes do contexto, são dependentes da realidade econômica, né, eles são context dependent, né, eles são dependentes do aqui e do agora, né, e de como, né, aquele valor, né, pode ser melhor utilizado, ganha um melhor potencial na economia. E aqui eu posso dar alguns exemplos, né, algumas estruturas regulatórias que têm sido utilizadas, algumas das quais têm dado certo, outras não, né, para se regular a economia. Né? Então, quando eu estou falando, por exemplo, de Bitcoin, né, de criptoativos, né, estrito sensu, né, são aqueles criptoativos sem emissor identificado, né, como, por exemplo, Bitcoin, Ether, Litecoin, né, eu tenho, por exemplo, uma primeira regulação, até bastante incisiva, que é a regulação de El Salvador. Né? El Salvador escolheu um tipo de regulação tanto quanto top-down, né, utilizando mecanismos de direito
clássicos, mecanismos clássicos de direito monetário para regular esse tipo de criptoativo, esse tipo de uso, né, como tecnologia com grau monetário na economia. Então, o que El Salvador fez? El Salvador estabeleceu, né, por exemplo, a garantia de curso legal às transações com criptoativos. Curso legal é um instituto clássico de direito monetário que dá poder liberatório, né, a determinada transferência, né, de valor. Isso significa que, se eu pagar com Bitcoin, né, eu tenho a garantia de que o credor, né, ele é obrigado a receber aquele valor, né, com poder liberatório, né, com a garantia de que a minha dívida vai ser liquidada, ela vai ser extinta, né. Além disso, eu utilizo mecanismos clássicos também de direito tributário, né, para se incentivar o uso dessa tecnologia no mercado, como, por exemplo, o recolhimento de tributos, né, por meio de Bitcoin. El Salvador também fez isso, atribuiu curso legal às transações com Bitcoin. Então, se eu chegar numa padaria em El Salvador e quiser pagar com Bitcoin, o vendedor é obrigado a aceitar aquele meio de pagamento, né. Eu ainda posso também recolher tributo, pagar tributo com Bitcoin, né, e nas teorias monetárias, né, eu não abordei isso, eu pulei essa parte da apresentação, mas basicamente existem diversas teorias monetárias, né, que explicam, né, a consolidação da confiança na moeda. Elas podem ser condensadas em basicamente 3. Eu não quero entrar em nenhuma delas aqui profundamente, mas basicamente todas elas atribuem, com maior ou menor grau de centralidade, de profundidade, né, um papel central aos institutos de direito, né, a regulação para a consolidação da confiança, né, nos meios de pagamento, nos meios com potenciais monetários. Né, um desses institutos, eu já falei, é o curso legal. Né, o outro instituto, que talvez tenha um caráter tão importante quanto, né, são institutos de direito tributário, como, por exemplo, né, o recolhimento de tributos, a aceitação, né, do meio de pagamento como tributos, porque ele representa um incentivo para que as pessoas corram atrás daquele meio de pagamento para quitarem os seus tributos, né? Então, ele é um incentivo, né, adicional, né, um estímulo adicional a que determinado meio de pagamento seja utilizado na economia, com um grau de monetariedade. Né? Eu tenho também, né, vários aspectos premiais que foram utilizados em El Salvador, como, por exemplo, desconto no galão de gasolina. Né, em El Salvador, se você quiser, durante um certo período de tempo, né, e isso foi praticamente um programa lançado pelo Estado de El Salvador, se você quisesse pagar com Bitcoin, você tinha um desconto de 20 a 30 centavos no galão de gasolina, né, e o Estado cobriria, né, daria esse subsídio, né, à população em geral. Outros mecanismos, outros critérios foram utilizados para se incentivar o uso de Bitcoin na economia, né, como, por exemplo, um valor premial de $30 se você baixasse a wallet, a carteira digital criada pelo Estado, que seria a wallet Tivo, utilizada em El Salvador. Então, foram vários institutos, foi um desenho, uma infraestrutura jurídica, uma moldura jurídica criada por El Salvador para se estimular o uso desse meio de pagamento na economia, para se atribuir grau de monetariedade a essa tecnologia, né, como, né, moeda, como se moeda fosse na economia de El Salvador, entre outros motivos, porque a economia é dependente de remessas internacionais, né, e o presidente, na época, queria, né, queria facilitar o fluxo de dinheiro para dentro, as remessas internacionais para dentro do país, né, enviadas, sobretudo, por, né, parentes que moram em países desenvolvidos, enviam dinheiro para os países, para os parentes em El Salvador. Né, e, né, a grande curiosidade disso é que essa moldura regulatória, a forma como essa moldura regulatória foi criada, não está dando certo, né, por incrível que pareça. Né, são institutos clássicos de direito monetário, institutos clássicos de direito tributário, né, aspectos premiais, né, como, por exemplo, desconto em determinados produtos, né, incentivos econômicos diretos, né, para se utilizar determinado meio de pagamento na economia, mas eles não estão dando certo. Dentro da pesquisa, eu até tinha um gráfico que eu gostaria de mostrar, mas não tem problema se não aparecer. Dos respondentes, e foi uma amostra bastante significativa, menos de 5% da população dos respondentes utilizavam Bitcoin, por exemplo, né, para se pagar tributo. Menos de 8% se utilizavam para fazer remessas internacionais e quase ninguém utilizava para fazer compra no comércio local. Então, veja que esse tipo de moldura regulatória, né, ele parece não ter dado certo, né? Então, veja que pode sim existir um certo grau de isomorfismo na regulação,
mas determinados aspectos, né, que podem funcionar em um país podem não funcionar em outro. Então, nesse sentido, eu vejo a regulação como um fator absolutamente dependente do contexto. Né? Por que El Salvador não deu certo, né, com a experiência do Bitcoin, com a utilização desses institutos clássicos, né, de direito? Eu não sei, é algo a ser investigado. Provavelmente existem fatores como alta volatilidade, os criptoativos, né, analfabetismo tecnológico da população, dificuldade de acesso à internet, né, são vários aspectos, né, que influenciam nessas escolhas. Talvez esses institutos, se fossem utilizados nos Estados Unidos ou no Japão, talvez eles tivessem um efeito, né, distinto, né, mas ainda assim é por isso, né, por causa disso especificamente, que eu vejo a regulação, né, de forma bastante, né, dependente do contexto, sobretudo a regulação, né, que quer incentivar esse tipo de meio de pagamento, né, na economia, pelas razões, né, que forem, né, inclusão financeira, redução de custo de transação, né, e tudo mais. Né. Um outro exemplo, né, de regulação de criptomoedas especificamente tem sido tentado no Brasil. E é um tipo de regulação um pouco diferente, né? É um tipo de regulação mais bottom-up, né? Ela não está regulando, né, as transações com criptoativos diretamente, mas ela está regulando os serviços, né, os prestadores de serviços de ativos virtuais. E aí esse tipo de regulação ele vai se preocupar muito mais com o aspecto da solidez financeira das instituições que prestam serviço, né, aspectos relacionados a crimes, por exemplo, né, como, por exemplo, combate à lavagem de dinheiro e a criação de tipos penais específicos, né, e pode ser, por essa razão, uma regulação muito mais eficiente nesse sentido. Né, a regulação que a gente tem hoje, que está capitaneada pelo projeto 4401, derivado do projeto 2303, que sofreu influxo do projeto também 4207, do qual a professora Camila participou da elaboração. Ele é um projeto muito mais voltado nesse sentido, a uma regulação bottom-up, né, no sentido de se regular os prestadores de serviços de ativos virtuais, né, e se controlar, por exemplo, o risco, né, a que eles se sujeitam, como, por exemplo, risco de crédito e até mesmo, né, risco sistêmico. Um dos mecanismos utilizados para se regular os prestadores de serviços de ativos virtuais é a segregação patrimonial. A segregação, o instituto, né, da segregação patrimonial, que a gente não sabe exatamente direito quais são os contornos disso, se é só uma segregação administrativa ou se tem alguma consequência na esfera de falência, né, de societária, mas, basicamente, ela pretende evitar com que prestadores de serviços de ativos virtuais se operem de forma muito alavancada, né, que foi, basicamente, o problema que acometeu a FTX, nos Estados Unidos, e que gerou, né, grandes perdas, né, possivelmente alguns de vocês devem ter ou devem conhecer alguém que tenha ativos, né, na FTX. Né? Então, a ideia do estabelecimento da segregação patrimonial ela pode ser bastante relevante nesse sentido, no sentido de se reduzir, né, o risco, né, provocado, proporcionado pela alavancagem, e no sentido de se estabelecer um mercado, né, de forma bottom-up, né, de baixo para cima, muito mais sólido. Por quê? Porque se eu tenho, né, a garantia de que essas empresas não vão quebrar e não vão, né, não vão deflagrar o seu potencial destrutivo, eu tenho, obviamente, a construção de confiança muito mais sólida nesse tipo de tecnologia. É uma construção de confiança que vem do mercado e não propriamente, né, da força da lei. Né? Ele depende de como as instituições estão sendo organizadas, de como as instituições estão sendo, né, reguladas. Nesse sentido, esse tipo de regulação pode ser muito mais eficaz. Né? Agora, eu tenho também, né, outros tipos de tecnologias que também precisam, que podem ser, né, reguladas de forma, né, bastante peculiar. Né? Por exemplo, as stablecoins e as CBDCs, que não estão nem dentro do âmbito, as CBDCs propriamente não estariam nem dentro do âmbito da criptoeconomia, né? Mas a gente coloca, né, dentro de todo esse sistema porque não deixam de ser ativos, né, virtuais. As stablecoins, basicamente, são tecnologias, são criptoativos, são espécies de criptoativos que possuem mecanismos de estabilização.
né? Então, se Bitcoin é muito volátil, né, e talvez isso seja um grande empecilho, um grande obstáculo a que tenha potencial monetário na economia, porque isso não pode ser utilizado, em última análise, de forma simples, como reserva de valor, unidade de conta e meio de troca, meio de pagamento, né? Por outro lado, as stablecoins são criptoativos que possuem mecanismos de estabilização, né, que proporcionam a elas terem um valor mais ou menos estável, mas ainda assim não totalmente estável. Então, o que, por exemplo, um emissor, né, de stablecoin faz para manter esse criptoativo de forma mais ou menos estável? Ele utiliza, por exemplo, reservas, né, colaterais, né, em reserva, né, para que o valor do ativo acompanhe o valor guardado em reserva. Diferentemente dos criptoativos, as stablecoins elas possuem um emissor identificado. Então, vamos supor que eu seja, né, uma empresa e queira emitir uma stablecoin, né? Não existe regulação de stablecoin no Brasil, a princípio, né? Então, você também, essa atividade, vamos dizer assim, seria liberada, né? Eu vou emitir determinadas unidades de stablecoin e vou manter uma quantidade correspondente numa conta bancária, né, de reais. Então, vamos supor, para cada real, né, que eu guardo em reserva, eu vou emitir uma stablecoin, de forma que cada stablecoin vai ter mais ou menos, né, o valor, né, equiparado a R$1. Nesse sentido, né, se eu tiver, né, manutenção das reservas e direito de resgate imediato, né, eu tenho propriamente, né, uma stablecoin referenciada a real, né, que vai, né, absorver a variação do real, e ela vai ter um valor equiparável ao real. Nesse sentido, eu tenho uma outra tecnologia, né, que pode, né, sim, né, ter um potencial monetário muito maior na economia, porque agora sim, eu tendo estabilidade de valor, eu posso utilizar isso, né, de forma mais fácil, né, como reserva de valor, como meio de troca, para pagar o cafezinho, para pagar, né, o cafezinho na padaria, né, mas eu tenho outros problemas que decorrem desse tipo de tecnologia, que um desses problemas, né, eu não, por exemplo, não honrar a minha promessa de manter em reserva a quantidade, né, de dinheiro de colateral que eu inicialmente prometi que ia manter. É o que basicamente acontece com quase 100% das stablecoins emitidas hoje. As empresas dizem, né, que mantêm 100% em colateral, assim, mas, na verdade, elas usam esse colateral em reserva, né, e também operam e usam esse colateral, por exemplo, né, para fazer investimentos, né, para fazer outras alocações de recursos. Era inicialmente o projeto Libra do Facebook. O Facebook anunciou, né, em 2019, né, a emissão desse tipo de criptoativo, né, que tinha, né, como principal característica a manutenção, a estabilidade do valor por meio desse mecanismo de estabilização, né? Dito isso, né, qual seria a moldura regulatória, né, para se dar potencial monetário a esse tipo de tecnologia? Será que somente a estabilização do valor seria responsável, né, pela disseminação disso e a possibilidade de utilização disso com grau de monetariedade? A gente não tem, diferentemente das criptomoedas, a gente não tem nenhuma experiência regulatória concreta. A gente tem um avanço na regulação de Singapura, né, que está indo em direção à transformação disso como meio de pagamento. A gente também tem algumas diretrizes do Financial Stability Board, né, que são basicamente parâmetros, né, não consistem numa regulação propriamente, mas que estabelecem lá diversas, né, garantias que os países devem observar, né, para se regular stablecoins. As principais delas, né, a garantia de manutenção de reserva e a garantia de resgate imediato. Se eu tenho a manutenção de reserva, de 100% das reservas, e a garantia de resgate imediato desses valores, então eu estou diante de uma stablecoin, vamos dizer assim, mais segura. É claro que existem diversos outros aspectos relacionados à segurança cibernética, né, que também poderiam minar o potencial, a confiança nesse tipo de tecnologia. E eu ainda tenho um terceiro tipo de tecnologia que a gente coloca dentro do âmbito da criptoeconomia, que seriam as CBDCs. As CBDCs, diferentemente das criptomoedas, elas não são propriamente ativos equiparados a moedas, né, para fins monetários, elas são propriamente, né, uma expressão da moeda nacional. E, nesse sentido, ela poderia, né, ter um grau de monetariedade muito maior. Agora, isso não é uma condição sine qua non. Não é porque, né, isso é tecnicamente uma moeda que isso vai ter grau de monetariedade. Se a gente for pensar bem, o Banco Central está anunciando, né, o projeto da criação do real digital. Mas, se a gente for parar para pensar bem, eu já me perguntei isso várias vezes, por que o Banco Central está querendo desenvolver essa tecnologia? O que o Banco Central está querendo resolver com isso?
qual que é a falha? Qual que é o problema que a CBDC vai resolver, que o PIX, por exemplo, já não resolve? A inclusão financeira, né, barateamento das transações, maior eficiência nas transações econômicas, é alguma coisa que a gente tem que pensar. Certamente as CBDCs vêm surgindo, né, contra a maré, né, contra os criptoativos, né, talvez seja esse um dos motivos, mas a gente também não tem, né, certeza. Ou então o Banco Central não está querendo perder a onda digital, né? O fato é que, ou então o Banco Central está, de alguma forma, querendo facilitar, reduzir custo com emissão, né, de papel físico, né, de moeda física, moedinha metálica, e tornar a economia um pouco mais digital, também seria um motivo. Mas a gente ainda não tem certeza dos motivos pelos quais as CBDCs estão sendo criadas. O Banco Central só anunciou isso, né, e os potenciais dessa tecnologia vão ser explorados ainda no futuro. O PIX, basicamente, já resolve um grande problema, né, de economia, né, de maior eficiência nas transações, nos meios de pagamento, né, de custo, né, e também até tecnológico. A CBDC não é tão claro, né, qual é o fim para o qual ela está destinada. Por conta disso, a gente não sabe se mesmo essa moeda, que é de fato uma expressão da moeda nacional, é uma forma de moeda, é um passivo direto do Banco Central, né, e tecnicamente se encaixa lá dentro da legislação, né, do que é moeda, né, para o Brasil. A gente não sabe se, apesar disso, isso vai de fato ter grau de monetariedade na economia. Se é que isso vai ser usado no varejo, né, se é que isso vai ser usado pelas pessoas físicas. O Banco Central anunciou recentemente a ideia de que a CBDC brasileira ela vai ser de atacado, né, ela só vai ser acessível para instituições financeiras. E as instituições financeiras vão fazer uma espécie de depósito tokenizado, vão tokenizar essa CBDC, né, com reserva de CBDC, para que os tokens, sim, emitidos pelas instituições financeiras possam transacionar, possam circular na economia. Então, né, nesse sentido, né, pode ser que a CBDC nem tenha ampla circulação, né, como se moeda fosse, como a moedinha papel, a moeda física, né, a moedinha metálica e a moeda papel, né, apesar do fato de ser tecnicamente qualificada, né, como uma moeda. Então, veja que eu estou apontando, talvez, aqui, uma dissociação entre o que é formalmente uma moeda e o efeito disso, e o grau de monetariedade que isso vai ter na economia. Veja que é um exemplo bastante contrário ao de El Salvador. El Salvador, utilizando mecanismos clássicos de direito monetário, como curso legal, né, basicamente tentando, por meio de lei, transformar isso numa moeda, não conseguiu atribuir grau de monetariedade, né? Por outro lado, o Banco Central, né, mundo afora, bancos centrais do mundo afora, podem também criar, de fato, uma moeda, e isso pode não ter grau de monetariedade, né? Por outro lado, eu posso ter também, né, um ativo que não é tecnicamente uma moeda, como o Bitcoin, por exemplo, e ele pode, sim, eventualmente, ganhar grau de monetariedade se eu tiver uma infraestrutura, uma moldura jurídica adequada, né, para a circulação dessa tecnologia como meio de troca, meio de pagamento, unidade de conta e reserva de valor na economia. É o que a gente tem tentado fazer com a regulação dos prestadores de serviço de ativo virtual. Enfim, o que eu queria, por fim, né, registrar aqui, é que todas essas regulações, essa infraestrutura jurídica, né, ela é muito mais dependente do contexto, né, e a gente ainda não tem propriamente um modelo, uma moldura jurídica perfeita, adequada, que a gente olha e diz, isso aqui é perfeito, isso aqui vai funcionar no Brasil, né? Pode ser que essa moldura jurídica funcione aqui, pode ser que ela não funcione em outro lugar. O que é certo é que ela vai precisar endereçar, seja qual for essa moldura jurídica, ela vai precisar endereçar alguns problemas, né, relacionados a cada tecnologia. No caso das criptomoedas, a volatilidade, a dificuldade de acesso. No caso das stablecoins, né, a garantia de reserva e a garantia de resgate simultâneo. Né, no caso das CBDCs, né, a própria moldura, né, o modo como ela vai ser construída vai ditar, né, a regra de se ela vai ser, enfim, se ela vai pegar, né, de fato na economia, né, como moeda, tal como o é, né? E, enfim, um dos exemplos, né, também, e nesse ponto a gente não tem propriamente uma moldura regulatória perfeita, né? Cada uma dessas molduras regulatórias vai ter que ser adaptada se pensando em questões de contexto, né, e também, né, nos problemas que essas tecnologias colocam,
As CBDCs, por exemplo, podem também provocar um problema de proteção de dados muito grande, porque eu vou ter direto, né, um banco central controlando, dependendo da forma como ela é organizada, né, um banco central conseguindo vigiar todas as transações econômicas, sobretudo se isso for colocado num ledger, né, num livro-razão controlado pelo Banco Central e não sobre uma blockchain propriamente. Né, então, eu tenho também esse problema, né, de proteção de dados, de vigilância, de surveillance, né, que pode acometer as CBDCs. Isso também vai ter que ser endereçado, né, via regulação, né, visto que a gente já tem hoje aí, né, Lei Geral de Proteção de Dados, sigilo bancário, né, isso também é um aspecto que preocupa. Eu acho que é isso, né, nesse ponto. Eu até gostaria de ouvir a professora Camila, o professor Renato, sobre esses aspectos mais contextuais, dependentes do contexto, para se endereçar uma regulação. Não apenas dependente do contexto, mas também dependente do tipo de tecnologia e de moldura tecnológica. Aí, direito e tecnologia vão ter que conversar muito, tem muito a conversar, né, porque não tem como regular essas tecnologias sem se entender, né, o que de fato elas podem fazer, como elas podem ser utilizadas, né, de forma inteira, de forma fracionada, se a questão territorial é uma outra questão muitíssimo importante, que não há solução até agora, né, para fins de direito penal eu não entendo nada, né, mas na questão de direito bancário, por exemplo, já o Banco Central tem tratado isso como uma... O próprio Banco Central não tem resposta para isso, e ele tem tratado isso como uma exportação de bens, né? Se eu transfiro criptomoeda de um lugar para o outro, inclusive o código utilizado, né, para se fazer a transferência desse recurso para compra de criptoativo no exterior, por exemplo, compra de mercadoria no exterior, né? Não existe, né, um código específico para criptoativo, muito embora o Banco Central já tenha anunciado que vai criar um código específico nas próximas semanas ou nos próximos meses, né? Enfim, são questões que a gente ainda não tem, né, resposta, e gostaria muitíssimo de ouvir as opiniões da professora Camila, do Dr. Renato, sobre esses aspectos. Obrigado pela apresentação. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Eu adoraria poder dialogar um pouco mais, mas eu fui informada aqui que nós temos mais somente 5 minutos para esse painel, e nós temos duas questões. Eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Eduardo Mangi, que gentilmente aceitou me ajudar nessa tarefa virtual, de colher as questões, e depois, na sequência, eu passo a palavra aos palestrantes para uma rápida resposta. Vamos lá, então, Camila, obrigado. Camila, a primeira pergunta é justamente para você, para a nossa moderadora aqui desse painel. Doutora Camila, na sua opinião, a falta de regulação internacional do criptomercado é o principal motivo para a ausência regulatória no Brasil, ou nossa inércia está mais relacionada à falta de interesse político do legislativo em assim proceder? Bom, muitíssimo obrigada pela questão. Eu adoraria também ouvir os palestrantes, mas aqui, para tentar manter essa questão do tempo, eu acredito hoje, se eu tivesse que fazer uma avaliação muito fria, eu acho que é uma inércia do Poder Legislativo brasileiro em assumir essa regulação. Eu acredito que sim, apesar de nós temos diversos projetos de lei, alguns deles já terem, inclusive, passado, um deles ter passado pela Câmara, enfim, é uma inércia do Poder Legislativo. E até um comentário que eu gostaria de fazer em relação, conectando essa pergunta com a fala do doutor Marcelo, o doutor Eduardo nos deu nos colocou um desafio muito grande, né, de pensar uma revista trazendo temas, subtemas da criptoeconomia, mas que estão sujeitos a essa velocidade de transformação, né? Então, aqui, um artigo muito interessante do Dr. Marcelo, que trata das CBDCs, e a gente já viu na fala dele que novos desenvolvimentos aconteceram, inclusive em relação ao real digital, que passa a ser só no atacado, enfim. Eu vejo muito a influência das ideias internacionais nas propostas regulatórias do Brasil. E aqui, tanto da construção dos projetos de lei, hoje sob a responsabilidade do Poder Legislativo brasileiro, mas também Banco Central e CVM,
em suas respectivas áreas de regulação, com seus respectivos mandatos, olhando para o exterior também na busca de ideias, no compartilhamento de ideias e diálogos. Eu concordo com o professor Marcelo que a gente, do ponto de vista de regulação, precisa ser contextual, a gente precisa analisar o mercado brasileiro, os atores brasileiros, o desenvolvimento do mercado financeiro brasileiro, em paralelo ao mercado de criptoativos, mas as ideias também vêm do exterior e influenciam a regulação nacional, né? Então, eu vejo, eu mencionei essa questão do real digital ser atacado, porque esse desenvolvimento está em paralelo a um conceito que eu vejo aqui no exterior, né, que é do RLN, né, do Regulated Liability Network. Eu acho que no Brasil a gente poderia traduzir por rede de obrigações monetárias reguladas, né? A escolha do Banco Central brasileiro é muito próxima do que tem sido feito em outros países nos seus projetos de CBDCs, né? De tokenizar os depósitos de instituições financeiras e a CBDC, a moeda nacional digital, servir, na verdade, como suporte de confiança e de ativo para os demais depósitos tokenizados, né? E aqui, eu acho que a última apresentação do Banco Central que eu vi é a ideia do real digital e do real tokenizado, emitido pelas instituições financeiras. Então, eu vejo aqui um paralelo de ideias, e esse consenso tem sido construído em fóruns internacionais, no FSB, mencionado pelo Dr. Marcelo, enfim, em diferentes organizações, mas eu vejo não talvez não uma tentativa de imposição de uma regulação do internacional para o nacional, mas uma tentativa de construção coletiva pelos principais países que participam desse mercado internacional, sem fronteiras, né, como mencionado por ambos os palestrantes, uma tentativa desses principais países onde esses mercados estão desenvolvidos de construir ideias coletivas em fóruns internacionais e trazer essas ideias adaptadas à regulação local. Então, eu vejo muito mais esse formato de difusão regulatória internacional e nacional do que uma imposição do exterior, do internacional para o nacional. Obrigado, Camila. Perdão se falei demais, doutor Eduardo. Acho que dá tempo de mais uma pergunta aqui para o doutor Renato. No desafio, qual que é o desafio, doutor Renato, no combate a crimes de evasão de divisas, por exemplo, utilizando as criptomoedas? Como se combate esse tipo de crime? Bom, em primeiro lugar, eu queria só pontuar duas coisas que eu esqueci. Uma em homenagem ao professor orientador, professor Marcelo, que ele, deixa eu pensar, 16 anos atrás, talvez 17, orientou uma tese da professora da GV, hoje Maíra Rocha Machado, sobre a internacionalização do direito penal, lá atrás, que, enfim, acaba se coadunando com toda a nossa discussão, mostrando, e enaltecendo, já que Camila enalteceu, também quero enaltecer, a linha e o pensamento do professor Faria. Vamos lá. No que eu chamei de segunda geração de preocupações penais, eu vejo três pontos de debate. O primeiro deles, que eu mencionei, é o de evasão. Eu tenho uma dificuldade de entender a evasão por diversas questões. Em primeiro lugar, porque em que pese o Banco Central poder falar sobre exportação de valores, etc., eu não entendo necessariamente que está se efetivando a transferência de valores para o exterior ou mantendo valores no exterior, como exige o tipo. Isso seria facilmente corrigível se, numa das cartas circulares do Banco Central, que se enumera os ativos que são referidos à incidência do tipo, isso fosse mencionado. Mas, de qualquer forma, uma saída que tem sido vista pela Justiça Federal em alguns momentos é a seguinte:
é de se entender que eu tenho uma situação equiparada nos criptoativos do que se tinha antes na ideia do dólar cabo. Na verdade, eu não envio necessariamente para o exterior, mas eu faço uma operação casada, triangulada, que propicia dinheiro do ponto A ao dinheiro do ponto B. Mas eu prefiro, nesse sentido, continuando a minha tese de resistência garantista, me estribar em duas decisões do ministro Sebastião dos Reis, do STJ, que disse o seguinte, que pelas próprias definições, quer do Banco Central, quer, enfim, econômicas lato sensu, não se verificaria, ou dificilmente se verificaria a prova para a evasão de divisas. Acho que situações distintas e o real problema das criptomoedas / criptoativos neste campo que eu chamei de segunda geração penal se dá na sonegação fiscal e, principalmente para aqueles que estão a par, os libertários à parte do sistema, que querem fazer negociações sem dar muita satisfação, mas, principalmente, isto reconhecido, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, a questão de lavagem de dinheiro. Este me parece ser o ponto extremamente sensível. Eu só faço uma última observação, já sei que acabou o tempo, mas elogiando o professor Marcelo, dizer que eu tenho um único senão quanto à ideia defendida pelo senhor em relação à utilização de criptos, de modo geral, para pagamentos ou como forma de pagamento. É que talvez o custo tecnológico, o custo da operação ainda fosse muito alto. Mas eu tenho... veja, não vamos abrir esse debate aqui, porque esse debate acaba sendo muito sensível. Mas eu conseguiria contornar isso pela própria tecnologia, sei lá, um Lightning da vida, onde eu tenho sistemas de compra e venda. Eu só acho que isso vai aumentar as dificuldades jurídicas ao invés de facilitar. Mas isso para a gente pensar depois em paralelo. Obrigado. Obrigado, Renato. Nós estamos aqui com o nosso tempo já totalmente esgotado, então eu preciso aqui agradecer mais uma vez a doutora Camila Duran por ter coordenado essa revista. O trabalho realmente ficou excelente. Agradeço também ao doutor Renato Silveira aqui pela excelente exposição. Também agradeço ao Marcelo também pela brilhante exposição. E eu tenho que realmente encerrar esse nosso painel, mas eu também preciso agradecer, nós chegamos aqui na nossa última revista do ano, eu também preciso agradecer toda a equipe da ASP, que também contribuiu para o sucesso dessas revistas, especialmente a nossa gerente de marketing, a Bruna Lopes, e a Milena Cruz também, a Ana Luísa, todas que também participaram bastante desse processo, além de todos os articulistas e coordenadores. Estou vendo aqui o Dr. Rodrigo Nabuco, que também coordenou uma edição desse ano. Então, agradeço a todos que, de alguma forma, contribuíram com a Revista do Advogado esse ano. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado a todos, obrigado, doutor Eduardo. Nós faremos 15 minutos de intervalinho para um café. Agora, na saída, os senhores já ganham a revista e retornamos em 15 minutos. No café, os senhores podem aproveitar a última chance ali, antes do encerramento, de conhecerem o stand da ASP e o livreiro para concorrerem aos 2 kits que nós vamos sortear na volta do café. Então, 15 minutinhos e estamos de volta.